Romanos capítulo 4, nós já vamos orar. Capítulo 4, e o versículo 17 a seguir de Romanos, é uma passagem que eu gosto muito, quando se fala a respeito de fé, de esperar, de confiar, lembrando das promessas do Senhor. Romanos 4, 17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o qual lhe fora dito: assim será tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? É um texto assim, parece que é difícil de compreender, mas não é. É simples, é tão simples, o qual em esperança creu contra a esperança. Olha que negócio engraçado, olha só que coisa tremenda. Em esperança creu contra a esperança. Em esperança ele creu, contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque de Abraão e Sara, o seu corpo, a sua vida biológica, jamais eles poderiam ter filho. E o que ele fez? Ele creu contra a esperança. Ele creu contra ele mesmo. Ele creu contra o seu estado biológico e creu contra o estado biológico de Sara. Ele creu contra o ventre amortecido de Sara. Ele creu contra tudo aquilo que o próprio Abraão e Sara poderia fazer. Ele creu contra. Oh, glória a Deus! Ele aniquilou tudo pela fé, baseado na promessa de Deus, na promessa. E o interessante é que Paulo está escrevendo aqui algo tão importante: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Como se já fosse. Abraão nem tinha filho ainda, mas Paulo colocou entre parênteses aqui, ó: por pai de muitas nações te constituí. Ele não falou vou te constituir, ok? Eu te constituí, eu já te fiz, você já é. Oh glória, esse é o Deus que vai servir.
Esse é o Deus que nós servimos, te constituir. Então, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já se fosse. Abraão nem tinha Isaac, ele falou assim: olha, eu te constituí, você já é constituído pai de muitas nações. Promessa que Abraão estava esperando, promessa que gerou fé. Ele foi provado? Foi provado. Depois que ele teve Isaac, ele ainda foi provado. Porém, Abraão deixou de crer nele mesmo, deixou de crer na própria Sara. Olha aqui, mulher, para nós, esquece. Eu e você, você e eu, jamais. Mas nós vamos crer contra nós mesmos e vamos continuar crendo na promessa que ele disse: te constituir pai de muitas nações. É melhor crer em Deus do que em nós mesmos, irmão. É melhor crer nele do que em você. É melhor crer nele do que no teu pai, na tua mãe, no teu amigo. É melhor crer nele. É melhor crer nele do que na força do nosso braço. É melhor crer nele do que na nossa formação acadêmica. É melhor crer nele do que na medicina. São coisas boas, medicina é coisa boa, maravilhosa, faculdade é coisa boa, teologia é coisa boa, mas é muito melhor nós crer naquele que fez os céus e a terra. Creia naquele que te prometeu, não abandone a promessa de Deus, ela vai cumprir. Ela cumpre. Mas nós cremos muito na nossa possibilidade. Esquece, creia em Deus. Certa vez uma irmã não sabia o que fazer. O que eu faço, irmão Marcinho? O que eu faço? Aí Deus me deu uma palavra assim, ó. Certa moça passava um problema sério e ela não sabia o que fazer. E ela tinha um cavalo que ela gostava demais do seu cavalo. E de repente ela encontrou o seu cavalo no meio da floresta. Só que no meio da floresta ela não sabia voltar. Aí uma voz disse assim, ó: solte as rédeas e deixe o cavalo andar livremente, e ele vai te levar no lugar certo que você precisa ir. Sabe o que Deus está querendo dizer? Às vezes nós estamos perdidos e queremos direcionar e nós não sabemos. Nesta noite Deus me fez lembrar: solta a rédea e o Espírito Santo do Senhor vai te levar no lugar certinho. E Deus, eu disse para aquela irmã, pode ficar tranquilo, Deus vai te direcionar de uma forma precisa, pontual, e você vai glorificar ao Senhor. Amém? Deus está no controle de tudo, irmão. Nós queremos confiar em nós mesmos, no nosso dinheiro, no que somos, na nossa força, a nossa possibilidade. Às vezes até funciona, mas para as coisas de Deus, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então vamos colocar de pé, lembrando que nós temos